Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: "Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele." Aí o velho saiu e disse: "Não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem." Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava, e ficou ali até clarear o dia. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Olá, meu nome é Victor, e você talvez esteja pensando: por que a Bíblia colocou esta passagem tão terrível? Realmente, não é uma passagem nada leve. Eu mesmo fui aqui agoniado quando vi, mas nada do que está escrito na Bíblia é inútil. Mas afinal, qual a utilidade de uma passagem desta? É bem simples, mostrar o que a humanidade é capaz de fazer sem Deus. Está escrito em Mateus 15, versículo 19. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. O coração humano é a fonte da imundícia que vocês escutaram antes. A nossa natureza humana não foi criada má, mas com os desejos bons para adorar a Deus. Mas por que agora ela é tão depravada? Por causa da entrada e corrupção que o pecado gerou no mundo. Em Romanos 1, versículo 24 até o 32, diz: "Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem às coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém." Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ok, entendemos que é da nossa natureza que vêm os maus desejos, mas o que podemos tirar de lição com isso? Entender que Deus, apenas Ele, é a fonte da santidade, alegria e perfeição. O ser humano sozinho não consegue fazer o bem. Por isso temos a necessidade de nos entregar a Deus, para sermos alguém que vive em santidade. Juízes é um livro que mostra de forma muito verdadeira a condição humana.
Somos depravados, criaturas corrompidas com desejos homicidas, imorais e etc. Em Juízes capítulo 21, versículo 25 diz: Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Esse versículo diz que não havia um rei terreno, mas também reflete outra realidade. Eles não consideravam mais Deus como rei eterno de suas vidas, e faziam o que eles mesmos queriam. Os desejos maus vêm da gente. Tá bom, mas como se livrar dessa nojeira que é o pecado? Nascer de novo, por meio de Cristo. Em João 3, versículo 5 até o 7 diz: Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado quando eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Esta é a solução. Vamos fazer uma oração para agradecer ao nosso Deus por este dia de aprendizado. E que a gente possa cada vez mais reconhecer que o nosso estado sem Ele é de um ser depravado que não consegue nem amar alguém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Senhor, eu faço, Senhor, essa oração simples ao Senhor Deus, mas com sinceridade, Senhor Deus. Eu oro pela pessoa, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, que elas possam cada vez mais, Senhor, se tornar cheias de Ti, Senhor, porque Senhor, reconheço que a gente tem a natureza depravada, Senhor Deus. Se não fosse o Senhor nos tocar, Senhor, o que seria de nós? Por isso, Senhor, eu te peço, guia as nossas vidas, porque, Senhor Deus, a gente não consegue guiar a nossa vida sozinho. A gente não consegue guiar a nossa vida, Senhor, de um jeito que agrada ao Senhor sozinho. A gente só consegue, Senhor, com a Tua ajuda. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor Deus, por esse momento. E oro pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que elas se livrem da natureza humana, Senhor Deus, por meio de Cristo. Amém. Eu desejo uma boa trajetória para você. Te peço tua ajuda aproveitando. Ajude o canal esta mensagem a chegar a mais pessoas curtindo esse vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.